Natividade. O município de Natividade remonta às origens do Tocantins, ao ciclo do ouro, quando os bandeirantes enfrentaram a resistência dos índios chavantes e ocuparam a região norte de Goiás, entre 1724 e 1734, dando origem ao primeiro povoamento do estado. As relações entre os colonizadores, escravos, mineiros, sertanistas, missionários e criadores de gado resultaram no sítio histórico, reconhecido pelo IPHAN como Patrimônio Nacional. O casário, com cerca de 250 prédios coloniais e igrejas preservadas, entre ruas estreitas e muros de pedra construídos por escravos, guardam a memória do Tocantins. Entre as igrejas destacam a de São Bendito e a matriz de Nossa Senhora de Natividade, de 1759. No altar, os nativitanos veneram a imagem da padroeira do Tocantins, que chegou ao estado pelo rio Tocantins e foi levada pelos escravos até o arraial. Os negros também ergueram a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construída em pedra canga. A obra, até hoje, inacabada, foi iniciada no século XVIII e paralisada por volta de 1817. As ruínas de Natividade são uma das referências da raça negra no coração do Brasil. As tradições dos povos quilombas também estão presentes no folclore e festas religiosas, entre elas a do Divino Espírito Santo. Já o Centro Bom Jesus de Nazaré, sítio de Jacuba, destaca-se pelas construções feitas com pedras. São figuras que representam humanos, magos, pássaros gigantes, formas estrelares e geométricas. O local é considerado místico pelos moradores da região e visitantes. As obras são feitas a partir das visões de Dona Ramona, moradora do local. O ouro. A cidade, que hoje tem 10 mil habitantes, chegou a ter 40 mil escravos no ciclo do ouro. O metal precioso era escoado em lombos de burros que transportavam as bruacas de ouro em caravanas até Salvador, Bahia. Ainda hoje, Natividade tem minas de ouro em atividade e se destaca pela produção de joias artesanais. Os artífices locais mantêm a técnica da ourivesaria em filigrana, fios de ouro, herdada pelos portugueses. Outra joia de Natividade é o amor perfeito, biscoito fino e assado em forno a lenha, bastante apreciado pelos turistas, além dos doces licores caseiros de frutas do cerrado. O artesanato é feito principalmente da fibra do buriti e barro. Em Natividade, ele também atrai turistas em busca de natureza e aventura. E o ecoturismo, ele é propiciado por trilhas, rios e cachoeiras. No Paraíso das Águas, os visitantes têm opções de banho nas cachoeiras do Purgatório, do Amor e Paraíso. Nessa última, a água some em um poço e reaparece numa cascata, que se forma um cânion. Já a caminhada pela trilha de 6 quilômetros até o alto da Serra de Trindade leva o visitante às ruínas da povoação original, conhecido como Arraial de São Luís. Além da contemplação da natureza rica em diversidade da fauna e da flora. E uma curiosidade é que o ciclo do ouro em Goiás ele teve destaque na cidade de Goiás, antiga capital do estado e patrimônio da humanidade da Unesco, Pirenópolis e Natividade, que é aqui no Tocantins. No início do século XIX, entre 1809 e 1823, Natividade e São João da Palma, que é hoje Paraná, Cavalcante e Arraias dividiram a sede administrativa do norte goiano, quando o estado foi dividido em duas comarcas e ocorreram as primeiras tentativas de autonomia do Tocantins. O nome da capital do estado, Palmas, é uma homenagem a esse movimento separatista consolidado somente em 1988. Por isso, Natividade é considerada a mãe do Tocantins.
um lugar onde os homens fixaram as raízes há quase 300 anos e começaram a formatar um estado e a escrever a história do Tocantins. Bom, gente, então essa foi um pouco da arquitetura que relembra aí a arquitetura lá de Natividade e foi citada aqui. O município de Porto Nacional, a 52 quilômetros de Palmas, é tido como o berço da cultura do Tocantins. Tombado pelo patrimônio histórico-cultural nacional, reflete o antigo e o moderno, abrigando ruas estreitas e casarões coloniais que dividem espaço com prédios arrojados de arquitetura contemporânea. Além do ouro, a história de Porto Nacional está ligada à navegação pelo rio Tocantins, conforme dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IFAM). Foi a extração do ouro que trouxe muitos garimpeiros, que formariam a maioria dos pequenos núcleos que se estabeleceram na região. Atualmente, conforme aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a valorização de seu patrimônio, o turismo estão entre as alternativas de desenvolvimento da cidade. O Rio Tocantins, por sua vez, apesar das mudanças decorrentes da construção da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, é um elemento marcante na vida cotidiana dos moradores. O Centro Histórico de Porto Nacional foi tombado em 2008. Ao todo, a área delimitada pelo Instituto abrange cerca de 250 edificações, incluindo monumentos como a Catedral Nossa Senhora das Mercês, o Seminário São José, a Prefeitura Velha, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, o prédio do abrigo João 23º, entre outros, assim como conjuntos de ruas, lagos e praças. O caráter religioso é outro fator marcante do município de Porto Nacional, como a Catedral Nossa Senhora das Mercês. As festas religiosas e folias são marcadas no município e atraem fiéis e turistas. Padroeira da cidade, a festa em homenagem a Nossa Senhora das Mercês acontece dia 24 de setembro. Monte do Carmo. Monte do Carmo é um município brasileiro do estado de Tocantins, a 8 quilômetros da capital Palmas. O município com a população estimada de 6 mil habitantes. Então, a história do Monte do Carmo começa a partir do descobrimento das minas de ouro, na primeira metade do século XVIII. Foi fundada pelo bandeirante Manuel de Souza Ferreira. Em 1836, deram-lhe o nome de Arraial do Carmo. Em 1911, foi denominado Carmo. Em 1943, resolveram mudar para Tairuçu, mas não durou muito tempo. Em 1953, passou a se chamar Monte do Carmo. Em 1780, a coroa portuguesa, entusiasmada com os lucros que chegavam, tratou logo de mandar um representante direto, e a estratégia era a igreja. Dona Maria nomeou o padre José Faustino da Gama, Padre Gama, a serviço religioso e o controle fiscalizatório. Os índios diferentes nativos das margens do Alto Tocantins não se conformaram com a invasão de seus territórios. Atacaram-se o Arraial do Carmo, massacrando quase toda a população. As datas de maiores relevância são a festa do Divino Espírito Santo, a festa de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Rosário e a festa de São Sebastião. Tocantinópolis, cidade que ficou popularmente conhecida como Boa Vista do Padre João. Devido à grande influência histórica deste vigário, a antiga Boa Vista do Tocantins se tornou cenário de alguns acontecimentos marcantes. O primeiro núcleo de habitantes teve início em 1818, quando bandeirantes partidos de Pastos Bons, do Maranhão, vieram à procura de índios para catequizar. A região era muito fértil e possuía grande quantidade de madeiras adequadas para a construção de produção de imóveis. Satisfeitos com o que encontraram, alguns membros da bandeira, Antônio Faustino e Venâncio, resolveram fixar o local e, em função da altitude, permitiu uma excelente visão das águas do Tocantins e de seu entorno. Chamaram o lugar de Boa Vista. Espalhada a notícia da fertilidade do local, grande número de habitantes de Carolina, do Maranhão, se deslocaram para um novo povoado. Em 1852, foi criado o distrito de Boa Vista do Tocantins. Em 28 de julho de 1853,
elevada à categoria de cidade, e Pedro José Cipriano foi reconhecido como seu fundador. Em 1943, a cidade passou a ser chamada de Tocantinópolis. Tocantinópolis hoje é uma cidade bastante urbanizada, porém sem deixar sua característica fluvial, preservando um cais no porto do rio Tocantins. Patrimônio material: Catedral de Nossa Senhora da Consolação. É a matriz da padroeira de Tocantinópolis, Nossa Senhora da Conceição. A tradição oral não fixa a data de sua construção. Trata-se, porém, de uma arquitetura imponente que traduz a força da religiosidade boavistente. Seminário João 23. A importância arquitetônica desse prédio reside no fato de simbolizar a grande influência religiosa da cidade, que abrigou a sede da prelásia por vários anos. Ao elevar-se diocese, fundou também este seminário, que tem ordenado várias turmas de padre, inclusive o padre Josimo, que se tornou reconhecido nacionalmente pela sua atuação ao lado das lutas em favor dos oprimidos da região. Trata-se de um prédio de construção recente. Dianópolis é uma das cidades mais antigas do estado do Tocantins, que contempla obras de escritores, poetas e historiadores, especialmente por ter sido palco de movimentos armados. A cidade tem suas origens ligadas ao aldeamento indígena e à mineração, nos tempos de 1750 a 1751. A cidade pouco conservou sua arquitetura passada, e, no entanto, ainda há prédios residenciais e restando 2 casas do século passado. Entre os patrimônios materiais estão a Capelinha das 9, Prefeitura Velha e a Igreja Sagrada Família. Arraias Tocantins. Tudo começou em cima da Serra da Chapada dos Negros. Explorando a mão de obra escrava, os coronéis da época mandavam toda a riqueza para Portugal. Quando os negros desciam a serra para buscar ávio, os senhores dos escravos descobriram que na parte de baixo era bem melhor de se viver. Assim se formou uma pequena vila que se originou a cidade. Já se passaram mais de 280 anos e nas marcas daquela época não foram apagadas pelo tempo. As marcas estão nos casarões antigos, nas ruas estreitas, nos becos e no rosto de cada arraiano. A maioria da população, cerca de 12 mil habitantes, é afrodescendente. Arraias Tocantins está entre as 20 maiores cidades do estado e sua importância histórica está em ser um dos portais da cultura do Tocantins. A cidade de Arraias Tocantins possui um clima tropical úmido com 2 estações distintas, a das águas e da seca, a predominância de áreas inclinadas ou colinosas. Com declives suaves, o território também é composto por áudios, íngremes e montanhas, com extensão territorial 5 milhões, E a descoberta do ouro na região, no ano de 1730, atraiu exploradores e, sob o comando do capitão Domingos Antônio Cardoso, foi organizada a formação do primeiro povoado. Desta época, permaneceram as ruínas em pedra de algumas construções. O local é plano e muito bonito, e tem várias cicatrizes do garimpo, que foi feito tudo no braço. A mudança começou em 1740, aí surgiu uma igreja chamada Nossa Senhora dos Remédios, que era o núcleo do povo urbano. E tinha as ruas sinuosas e estreitas e casas geminadas. E a arquitetura da cidade predomina o estilo colonial português, fundada por portugueses escravos negros africanos. E o conjunto arquitetônico é preservado através das ruínas de casarões e alguns casarões ainda habitados onde se pode ver permanência do estilo. Bom, a cidade de Arraias Tocantins não teve nenhum planejamento e as pessoas foram chegando e construindo suas casas e os becos surgiram para a passagem, para encurtar o caminho. E os casarões no centro histórico de Arraias Tocantins evidenciaram forte influência da arquitetura colonial. As técnicas de construção utilizadas na época podem ser observadas na maioria das casas ainda existentes, como os esteios de madeira que serviam de estrutura para as paredes, feita de adobe, e os alicerces em pedra. Uma das características que mais se destacam são as platibandas decoradas.
E as construções são de paredes grossas e nas casas mais antigas podem encontrar iniciais dos patriarcas, das famílias que construíram e o ano em que foram construídas. Telhas comum fabricada com a própria argila da região, ladrilho e adobe, tudo era fabricado na região. Os caíbos e ripas eram tirados muito grotescamente, tudo artesanal. Inúmeras casas apresentaram detalhes ornamentais, como as guarnições de portas e janelas em alto relevo. Os desenhos florais e geométricos destacam-se nas paredes. As janelas têm moldura com arco em muitas construções. E nos telhados, madeiramente rústico, coberto com telhas coloniais, capa e bica. Ao percorrer as ruas do centro histórico, a cidade você sentirá uma agradável volta ao passado. E o povoado se desenvolveu em torno da igreja Nossa Senhora dos Remédios, onde está a maior parte do acervo arquitetônico de Arraias Tocantins. Mas nem a importância histórica impediu que os casarões fossem derrubados ou desfigurados ao longo do tempo. As mudanças mais evidentes consistem na substituição de portas e janelas de madeiras por esquadrias metálicas, o que descaracteriza as fachadas. E em Arraias, exemplares arquitetônicos significativos foram documentados. A observação destes prédios mostra que pouco mudou em sua constituição nestes dias. E a história de uma cidade pode ser contada através de informações registradas no patrimônio arquitetônico conservado e se transforma assim em uma fonte preciosa para analisar a sua fundação e sua organização político-social, o desenvolvimento da urbanização. Então, gente, esse daqui é um pouco da arquitetura em Arraias. E se você quiser saber mais sobre isso, venha conhecer e vá ao museu. A noite de São João não poderia ser mais bonita em Paraná. Fogueira, como manda a tradição, para incendiar os corações dos fiéis. De cima, lua cheia, para iluminar essa fé. E quando o dia amanhece, os fiéis já estão na beira do rio Palmas, para não deixar morrer uma tradição religiosa. Quebra jejum de paçoca para todos ficarem ainda mais fortes na fé e no trabalho, de enfeitar, decorar, colorir os barcos. Tradição que começou com esse pescador, seu Manuel Carlos, conhecido como seu Guedinho. Muita graça, muito orgulho em ser o primeiro. Aí foi crescendo. E tá bonito do jeito que tá hoje. Quem participa é porque tem um compromisso com o divino ou com São João Batista. A maioria de agradecimento. Eu tive uma vitória, uma questão de um problema de saúde da minha filha. E eu não tive a oportunidade de falar para todo o povo da minha cidade. Então, nesse momento, eu quero dizer, agradecer as orações que a gente recebeu, a fé que foi muito grande, o acreditar no Divino Espírito Santo, no São João Batista. E hoje, especificamente, eu estou aqui para agradecer porque minha filha passou por um problema. Ela teve um tumor na cabeça e hoje minha filha está curada. Enquanto isso, na igreja, toda a honra para São João Batista e o Divino Espírito Santo. Começa a caminhada. Aos 170 anos, Pedro Afonso, fundado por Frei Rafael de Tagia em 1847, é uma das principais cidades do estado do Tocantins. Localizado no coração do Brasil, entre os rios Tocantins e Rio Sono,
E a 206 quilômetros da capital tocantinense Palmas, a cidade de Pedro Afonso construiu ao longo de seus 170 anos uma história que une desenvolvimento com qualidade de vida. A atenção dada à história é uma das características que mantém viva no coração dos pedro-afonsinos tradições que se perpetuam durante anos. A gestão municipal de Pedro Afonso tem sido um grande catalisador, né, desse processo cultural de Pedro Afonso, e com certeza a gente está obtendo grandes resultados, pois o Museu Histórico de Pedro Afonso é uma grande conquista dos 170 anos de Pedro Afonso.